Bom dia, graça e paz. Mais um dia na presença do Senhor. Um dia muito chuvoso, já choveu bastante aqui hoje. Meu cachorro tá aqui embaixo morrendo de medo, porque tem pavor de chuva. Mas ainda assim é um dia do Senhor. Faça sol ou faça chuva. Vou falar sobre o último assunto dentro do assunto armadura de Deus, né? Pelo menos nessa sessão de vídeos que tiveram, né? Nessa coleção de vídeos que nós viemos acompanhando, a ministração de Deus sobre as nossas vidas. E ele fala assim, em Efésios 6, no versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos a duas definições. A definição de oração é súplica, pedido dirigido a Deus, a santo, a uma divindade, reza, prece. Prédica, sermão, pregação. Vamos à definição do que ele fala, oração por todos os santos. No dicionário secular, a oração também foi no secular, fala assim a palavra do Senhor, que pertence à religião, aos ritos sagrados, relativo à divindade, que serve a uso sagrado, essencialmente puro, perfeito. Significado também do que é santo biblicamente. A palavra é utilizada com a santidade, com o significado de santo ou santificado para designar algo sagrado ou para se referir ao indivíduo que foi consagrado perante outras pessoas. Ok. Eu sou santa. Deixei de ser pecadora? Não. Mas eu sou santa porque eu sou separada para Deus. E eu sou consagrada para o Senhor. Todos aqueles que têm ao Senhor são consagrados para o Senhor. Qual a diferença agora? Não quero ferir ninguém, peço perdão já de antemão se eu ferir alguém que não crê da mesma maneira que eu. Mas eu sou cristã da linha evangélica. Então eu não creio nos santos do catolicismo. De antemão, como falei, estou pedindo perdão. Por que eu não creio? Vou explicar. Eu não creio porque na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no versículo 2, versos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. É por esse motivo que eu não creio nos santos católicos, da qual eu também já pertenci. Mas respeito você. Porém, eu vou falar do que eu creio que é o correto. Deixo você para orar diante do Senhor e pedir que o Espírito Santo te revele a verdade. A oração é algo tão importante para Deus, que lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Crônicas, ou 2, deixa aqui que eu já... No livro de 2 Crônicas 7,14, ele fala assim ao seu povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O que acontecia com o povo na antiguidade? O povo tinha um só Deus, aí começava a pecar, começava a fazer tudo o que Deus tinha falado para não fazer. Um povo que era inimigo do povo de Deus escravizava aquele povo começava a seguir outros deuses, seguir o que não era perante ao Senhor, já não prestava culto devido somente a Deus. E Deus deixava eles cativos durante anos. O remanescente se levantava, entendia que estava em pecado, pedia perdão pelo pecado do povo, Deus resgatava. Mas como que Deus resgatava? Quando eles entravam em súplica, oração. Veja bem, se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar, se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, nós temos que orar, levar a Deus as nossas petições, mas pedir para Ele nos mostrar onde estamos errando. Muitas vezes nós estamos num local aonde pessoas erram, pessoas pecam. Muita gente teve uma época, vamos lá, voltar um pouquinho. Teve uma época em que saiu um movimento chamado Movimento G12. Muitos cristãos, inclusive católicos, conheciam esse movimento e muitos participaram desse movimento. Eu ouvi dizendo, muitas vezes eu ouvi o pessoal falando que não era de Deus, que isso era do diabo, que não era não sei o quê, fala um monte de coisa. Porém, eu participei desse movimento. Eu li um livro, que vou colocar abaixo na descrição para vocês, chamado Sonhe e Ganharás o Mundo, do pastor César Castellano, se não me engano. Eu li todo esse livro e a visão era maravilhosa. Era a visão de Jesus. Qual era a visão de Jesus? Jesus pregava para multidões, mas quando ele tinha que seguir o discipulado dele era somente com os 12 discípulos. Não dava conta dele discipular multidões de pessoas. Ninguém consegue. Então, qual era a visão? O pastor escolhia 12 discípulos e ele discipulava e acompanhava esses 12 discípulos. Isso não quer dizer que ele não ia receber ninguém no gabinete dele, se quisesse conversar. Isso não quer dizer que ele estava isento de pregar. Também não está dizendo que está isento de fazer visitas aos doentes, às viúvas, a quem precisasse dele. Apenas ele ia acompanhar mais de perto a 12 homens que ele escolheria na sua igreja. Esses 12 homens estariam sendo acompanhados pelo pastor e sendo preparados para cada um deles buscar mais 12. O mesmo princípio do pastor com os 12 iam ser com esses 12, que iam escolher mais 12 e assim sucessivamente. O que isso ia acontecer, impactar nisso? Todas as pessoas iam conseguir ser acompanhadas. Sempre não iam ter pessoas soltas, porque ninguém estaria acompanhando ela. As pessoas teriam alguém para estar acompanhando, estar ajudando nas suas dificuldades, sejam elas emocionais, espirituais, físicas, financeiras. Estaria todo mundo acompanhando. Só que aí o que é que aconteceu? Eu creio de verdade. O projeto é de Deus, mas ele teve as mãos humanas. E aonde o homem põe a mão, infelizmente, muitas vezes se corrompe e contamina. Então, começou a ter várias pessoas se enchendo de poder, porque o ser humano tem essa sede de poder. Não importa se está dentro da igreja, não.
o ser humano continua tendo que lutar contra a carne. Lembra que eu falei? Lutar contra a carne? Militando, obra da carne, obra do Espírito, armadura de Deus. É uma luta constante. E o poder começou a encher a cabeça de muitos cristãos dentro da igreja que começaram a se contaminar e se desviar do verdadeiro projeto. Nessa que eu participei, eu lembro que eu recebi uma ordem que eu não acreditei que aquilo ali fosse de Deus. E eu entrei em contenda com a minha líder, que eu lembro que eu cheguei para ela e falei assim, quer dizer então, que ela falou, o líder manda, o liderado obedece. Eu falei, peraí, quer dizer então que se o líder tiver errado, mandar eu ir ao supermercado e roubar alguma coisa ali, Deus não vai cobrar do liderado, somente do líder? O sangue vai cair, o sangue do pecado vai cair somente sobre o líder, não sobre o liderado? Aí ela respondeu, sim. Eu falei, errado. Porque o liderado tem que conhecer a palavra de Deus. E se o líder mandar fazer algo contrário à palavra de Deus, não, eu não vou roubar porque o meu líder mandou roubar. Eu tenho que fazer conforme o que Deus está mandando. E o que aconteceu? A gente acabou brigando, eu saí, a igreja toda estava nesse projeto, eu saí, acabei vindo embora daquele local, eu morava numa outra cidade, fui embora para outra. Anos mais tarde a gente se encontrou no Facebook, a gente conversou, ela me pediu perdão porque ela entendeu que aquilo ali realmente não procedia de Deus. Porque os bereanos na palavra de Deus falava que eles liam e retiam o que era bom, ou seja, o que era correto. O que não é, você não vai reter, não vai fazer. Então, esse é só um pedacinho da nossa próxima série de estudos, que vai ser sobre oração. Então, que nós possamos refletir hoje, possamos buscar na Bíblia o que é oração, para Deus ministrar na sua vida também, e que Ele possa, acima de tudo, ser glorificado. Vamos orar? Deus maravilhoso, obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor está no nosso meio e eu sei que é o Senhor que ministra sobre as nossas vidas. Vamos começar agora falando sobre oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e, acima de tudo, seja o Senhor a ser honrado e glorificado. Que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos e Deus nos abençoe.